Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está na nossa casa, está abençoando tudo que diz respeito a nós e está nos protegendo. Oramos, Pai, nos rendendo totalmente a Ti e reconhecendo que Tu és soberano na nossa vida. Colocamos o dia de hoje, nossa família, colocamos o nosso amanhã diante do Senhor. Também oramos para que o Senhor nos guie em nossas decisões, para que nossas decisões sejam sábias e estejam alinhadas com a vontade do Senhor. O que não for do Senhor para a nossa vida, tira do nosso caminho e estabelece a Tua vontade na nossa família, na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos graça, dá-nos favor e que essa presença do Senhor revista a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero continuar uma palavra que eu comecei ontem, onde eu estava falando sobre a vida de Davi e sobre a unção de rompedor que habitava na vida deste homem. A unção de Deus é fruto de uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus Davi tinha. E essa unção do rompedor estava sobre ele. É por isso que ele saiu detrás das malhadas e foi colocado no trono de Israel. E foi um dos reis mais importantes da história de uma nação. E também ele representa algo no mundo espiritual. Por que Davi representa algo? Porque Jesus veio da descendência de Davi. É por isso que nós cremos que Davi, por ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele também foi escolhido pelo Senhor. Mas ele foi escolhido pelo Senhor mesmo apesar dos seus defeitos, mesmo apesar dos seus erros. Hoje, nós vivemos uma sociedade que espera a perfeição de tudo e a perfeição de todos. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, tal pessoa é perfeita. Todos nós temos falhas, todos nós tropeçamos em palavras, mas muitas vezes esse espírito julgador que existe no mundo, ele tenta destruir a vida das pessoas, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Não aceite acusações. Se Deus te perdoou, você está perdoado. Não cometa os mesmos erros, mas se cometer, saiba que você tem um advogado justo, como está escrito lá em 1 João, que pode cuidar de você, que pode guardar a tua vida, que pode lhe livrar de todo o mal. O Senhor me disse, e eu quero compartilhar com você, o Senhor falou muito comigo nessa palavra de Davi. E uma das coisas que o Senhor tem me dito muito é aprender a viver os processos. O Senhor tem me dito muito sobre isso, sobre aprender com os processos. Aprender com os processos, assim como Davi aprendeu. Davi, ele teve que lutar com o leão, com o urso, com Golias, com um rei louco, o perseguindo a todo momento. Quem carrega a unção de Deus vai passar por processos. E o processo de Deus não é para te matar. O processo de Deus é para que você possa se render mais a Deus. Nós passamos por processos para chegar no lugar do nosso propósito, já preparados, sábios e principalmente dependentes do Senhor. Um dos propósitos do processo é tornar você mais dependente de Deus. Um dos processos do propósito é tornar você totalmente rendido a Deus, totalmente entregue ao Senhor. E Davi,
passou por muitos processos. Ele teve que lidar com muitas situações até se tornar um homem segundo o coração de Deus. O Espírito de Deus é capaz de fazer uma pedra, como a que Davi usou para matar Golias, a arma mais poderosa de guerra. Tudo o que Deus precisa é que você confie nele, é que você creia que Ele está com você no meio dos processos. É por isso que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, o Senhor muitas vezes não nos livra dos problemas, das adversidades aqui dessa vida, mas Ele nos dá graça e Ele nos faz também entender o porquê que aquela situação aconteceu, o porquê que Deus permitiu que aquela situação ela viesse para o nosso caminho. Entenda, se Deus está permitindo com que uma situação aconteça na sua vida, se Deus está permitindo com que alguém se levante contra você, se Deus está permitindo com que alguém seja injusto com você, Deus está permitindo isso por um motivo. Deus está permitindo para tratar de você, Deus está permitindo para mostrar alguma coisa que você não está vendo. Sabe qual que é o nosso engano? É pensar que Deus não está trazendo uma lição para nós por meio de uma situação. O que Deus está querendo falar? Por que Deus tem permitido determinadas situações na nossa vida? Daí você diz assim: puxa, mas eu não precisava nem passar por isso. Quantos de vocês já pensaram isso? Eu não precisava passar por isso. Eu já conheço essa pessoa, eu não preciso passar por isso. Eu já sei. Mas e se Deus está querendo lhe mostrar uma coisa além? E se Deus está querendo lhe revelar algo que você até agora não entendeu da parte dele? É por isso que por trás de uma divergência, por trás de uma adversidade, por trás de uma situação caótica, muitas vezes Deus está querendo falar algo com você que você não pensou. É por isso que nós temos que orar a Deus para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos revele o que há por trás de determinadas situações. Por que Deus está permitindo determinada situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? Uma das coisas também que eu aprendo é que Davi aprendeu a lidar com um gigante maior do que Golias. Sabe qual que é um dos maiores gigantes que existe? As lisonjas dos homens. Davi, para ter sido um grande rei, Deus teve que ensinar ele a lidar com as lisonjas, porque a Bíblia diz que se ouvia cantar no acampamento que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi estava sendo engrandecido pelos homens, estava sendo honrado. E aqui existe duas situações. Primeiro, a de Davi aprender a lidar com a fama, Davi aprender a lidar com o elogio das pessoas, as pessoas dizendo: Davi, você é o cara, você é um homem ungido por Deus, você tem sido incrível, Davi. E uma segunda situação, daqueles que estão ao redor de Davi aprenderem a lidar com a fama do menino que tinha promessa de Deus de ser rei. E isso causava inveja, causava estranheza, porque eles pensavam assim: puxa, mas Davi está recebendo uma honra, Davi está recebendo uma glória que só Deus pode receber. Entenda uma coisa, aí nasce a inveja. Quando as pessoas acham que outra pessoa não deve ser honrada, quando outra pessoa não pode ser abençoada mais do que você, aí nasce a inveja. Quando nós não aceitamos que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus levante pessoas que estão próximas de nós. O fato de eu não aceitar que você se torne bem-sucedido, o fato de eu não aceitar que você receba, honra da vida de outras pessoas, isso mostra que há um problema em mim de desonra. Isso mostra que há um problema em mim
que precisa ser tratado, de inveja. Então eu vejo que Davi teve esses dois problemas. Ele teve o problema de saber receber essa lisonja e entregar para Deus, porque Davi teve que aprender a não viver das lisonjas. Você não pode nem viver das críticas e nem das lisonjas. Você tem que viver dependente de Deus, certo? Porque às vezes aquele que hoje faz lisonja, amanhã lhe critica, certo? E aquele que critica tem um objetivo, tentar te destruir. Então você não pode deixar nada entrar, nem o elogio, nem a crítica entrar dentro do seu coração. Então há pessoas que podem hoje te elogiar e amanhã te criticar. Aprenda a depender de Deus, aprenda a devolver tudo a Deus, a dar glória a Deus. Aprenda a não deixar isso entrar no seu coração e tirar a sua dependência de Deus. Você precisa de Deus. Você depende de Deus. Ele é o Senhor da tua vida. E é o segundo perigo das pessoas que estão ao teu redor e que por inveja muitas vezes vão querer o que é teu, não sabem lidar com a honra que Deus está te dando. E isso acontece em vários momentos da nossa vida. Isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja, isso acontece na família, isso acontece no meio de uma cidade. Quando Deus começa a honrar, quando Deus começa a abençoar uma pessoa, quando uma pessoa começa a prosperar, quando as coisas começam a melhorar para uma pessoa, certo? Tem gente que não vai lidar bem com isso. Tem gente que não vai lidar, sabe, com a sua vitória, não vai lidar com os elogios que você recebe, não vai lidar com as suas vitórias. E sabe por quê? Porque dentro do coração daquela pessoa há um mal. Há um mal que não saiu dela. Há um mal que está agindo na vida dela. Também, em Provérbios 26, verso 28 diz: a língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína. Você está vendo que aqui em Provérbios fala das duas pessoas? Fala da pessoa que lisonja, a pessoa que elogia, e fala da pessoa que critica, da pessoa que fala mal. Diz que ambas são perigosas, mas o elogio é eu que tenho que lidar, assim como eu tenho que lidar com a crítica. Agora você tem que lidar também com a crítica e também com o elogio. Amém? Você já aprendeu a lidar com a crítica? Você já aprendeu a lidar com os elogios? Você já aprendeu a lidar, sabe, com o sucesso da pessoa que está próximo de você? Como é que você lida com uma pessoa que está melhor de vida do que você? Será que você se alegra com ela? Será que você tem aquela vida como um modelo também para você poder, no futuro, crescer e avançar e se tornar uma pessoa assim, de sucesso ou de vitória como ela? Qual é, sabe, o sentimento que tem entrado dentro do nosso coração? O que tem tomado conta de nós? Porque, queridos, é muito fácil eu deixar apodrecer a minha alma por sentimentos infecciosos de inveja, de maldade. Meu coração pode estar longe do Senhor, porque a partir do momento que eu julgo as pessoas, a partir do momento que eu invejo as pessoas, a partir do momento que eu não aceito o que Deus está fazendo na vida de alguém, isso só mostra que algo dentro de mim não está bem. Há um desajuste dentro de mim. Há um desajuste. A partir do momento que você pensa que tudo que a outra pessoa está fazendo é contra você, a partir do momento que você, sabe, foca demais no outro e esquece de focar em você, no seu crescimento, nas mudanças que são necessárias na sua vida, você já está desalinhado de Deus. É por isso que Jesus disse: antes de você olhar a trave que está no olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu. Primeiro, você tente se tornar uma pessoa melhor. Primeiro, você se renda a Deus e tente alinhar a Deus a sua vida, antes de olhar para a vida do outro. Nós vivemos num mundo que sempre vai ser crítico. Nós vivemos num mundo que sempre vai invejar as vitórias, os sucessos dos outros. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas não conseguem viver a vida
a vida delas, elas têm que viver a vida do outro, certo? E isso está errado. É por isso que Jesus sempre nos ensinou, sabe, a viver uma vida rendida a Ele. Davi aprendeu a viver a vida dele. É como eu disse no domingo, você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida fofoqueira. Você nunca vai ver alguém bem-sucedido fofoqueiro, porque ele não tem tempo para ficar cuidando e falando da vida dos outros. E o pior não é isso. O pior é muitas vezes a pessoa criticar uma outra pessoa e não olhar, sabe, para os seus próprios defeitos, não olhar para os seus próprios erros. Você perdeu o caminho. Você perdeu o caminho. Ao longo da sua caminhada você perdeu porque você deixou de pensar na sua construção e você está pensando na construção do outro. É isso que está atrapalhando o teu crescimento. O teu crescimento está sendo sabotado por você. Você está sabotando o seu crescimento. E mais, quando o nosso coração se desvia do propósito, nós perdemos também intimidade com Deus. Nós perdemos intimidade porque Deus, sabe, se entristece com essas atitudes da carne dentro de nós. Ou seja, coisas que Ele já tem trabalhado em nós e nós temos permitido que isso entre e comece a perturbar. Começa a mexer até na tua relação com Deus. Essa inveja, esse sentimento de crítica dentro de você, vai mexer até na tua relação com Deus. Isso vai atrapalhar você. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está te levantando para coisas maiores. Para de te pegar em coisas pequenas. Amém? Segura essa palavra. Segura essa palavra. Deus está te levantando para coisas maiores. Pare de se apegar a coisas pequenas. Amém? Pare de se apegar a coisas pequenas. Escreve isso aqui nos comentários. Deus está me levantando para coisas grandes. Escreve aí, Deus está me levantando para coisas grandes. Pare de se apegar a coisas pequenas. Amém? Tem coisa que não deveria estar hoje ocupando a tua vida. Só está ocupando porque você está permitindo. Só está ocupando tua mente, teu tempo, porque você está permitindo. Pare com isso. Se concentre no seu crescimento. E Deus vai te honrar, vai te abençoar. Você vai ver a presença do Senhor, vai te abençoar mais e mais. Eu tenho feito isso. Eu tenho amigos que estão crescendo muito. Eu tenho amigos que estão prosperando, estão sendo abençoados, mas eu tomei uma decisão já faz anos. Eu não vou ficar olhando para a vida do outro. Eu vou ficar focado na minha vida, no que eu tenho que mudar, no que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar cuidando da vida dos outros. Eu não vou ficar invejando a vida dos outros. Ao contrário, a Bíblia diz: se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Tem gente aí aplaudindo o pecado dos outros. Tem gente aplaudindo a queda dos outros. Ei, não caia nesse erro, meu irmão. Todos nós, a Bíblia diz que aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Não entre nesse pecado. As pessoas são críticas, as pessoas são julgadoras. Não aponte o dedo para o outro. O outro caiu. Vamos chorar por ele, vamos orar por ele, que Deus tenha misericórdia. Nós não podemos viver apontando o dedo para as pessoas. Sabe, hoje nós vemos até no meio cristão, alguém cai, tem gente que celebra, faz festa. Não, gente, é motivo de choro para nós, é motivo de choro, é motivo de intercessão. Não é para se alegrar, não, com a derrota dos irmãos. Não é para se alegrar com quem está mal. Não é para se alegrar com quem perdeu algo. É para orar por ele. É para interceder por ele. Ah, mas fez e aconteceu. Se arrependeu? Ora por ele. Ora por ela. É assim que tem que ser. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91. Amém? Eu digo para você, tem certos costumes que não são cristãos, são mundanos, não são cristãos. E um dos costumes que não é
cristão, mas é mundano. É o espírito da crítica. É o espírito da falta de misericórdia. É se alegrar com a destruição, a derrota, o pecado dos outros. Não, gente. Nós temos que orar para que a gente não caia. Nós temos que cuidar, é para a gente não cair. É para a gente não fazer pior, sabe? Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Eu quero dar um testemunho aqui. Testemunho da Lucy Cleide. E ela escreveu assim: a paz. Eu comecei a assistir suas lives em janeiro, passando por muitos problemas de saúde com crises de ansiedade. Hoje eu estou curada, não tenho mais crises e também fui curada de um problema no meu ouvido. Meu filho tinha um caroço interno embaixo do queixo e eu o apresentei a Deus no momento em que o Senhor estava orando por cura e o caroço sumiu. Grandes têm sido as obras de Deus na minha vida, desde que comecei a assistir suas lives. Deus abençoe sua vida, profeta, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A Deus toda a honra. A Deus toda a glória, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um convite para você. Você que mora nos Estados Unidos, eu estarei em julho em Orlando e vai ser algo incrível. Agora restam cerca de 40% das vagas para os Estados Unidos, tá? E para a Itália eu acho que restam cerca de 30% das vagas. Então, quem mora na Europa, não perca a oportunidade de fazer a tua inscrição. E é gratuito para quem é aluno da Academia Quino Global, certo? E se você quer levar um acompanhante com você, ontem nós liberamos, certo? Você conversa com a nossa equipe e eles vão dar as direções para você poder levar um acompanhante se você quiser levar um acompanhante, tá? Então é exclusivo para quem é aluno da Academia Quino Global. Inclusive hoje tem aula na Academia Quino. Se você ainda não é meu aluno na Academia Quino Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na Academia Quino Global. Inclusive, hoje nós vamos falar algumas coisas muito poderosas sobre a voz de Deus. Não perca, tá bom? Eu te aguardo hoje na aula às 20 horas, se não me engano, aula da Academia Quino Global. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa a tua curtida aqui, tá? E compartilha com 7 pessoas. Pega aí o link agora, compartilha com 7 pessoas. Deus está visitando a casa do Mateus Henrique. Eu não sei se Mateus e Henrique é a mesma pessoa ou se são duas pessoas dentro de uma casa. Mas o que eu tenho para dizer é que Deus está guardando essa casa. E Deus está livrando de laços que foram preparados contra essa família. Amém? Mateus Henrique, pode ser 2 pessoas ou uma pessoa só. Deus está visitando essa casa com graça. Deus está dando livramento para essa casa. Amém? Deus também me disse, diga para a Luana. E o Senhor me disse, uma Luana que mora no estado do Rio de Janeiro. Deus está te visitando, Luana. Eu vi portas se abrindo para você. Amém? Você recebeu uma direção de Deus. Eu acredito que isso é uma confirmação de algo que você tem pedido ao Senhor. Amém? Luana, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E hoje, há pessoas que vão receber oportunidades divinas. Amém? Há pessoas que estão aqui nessa oração hoje, que vão receber oportunidades divinas. O Senhor me mostrou. Como se alguém estivesse batendo na porta. E eu sei, vai ser boa notícia, vai ser oportunidade que Deus vai dar a pessoas que estão aqui. Quem crê, amém? Quem crê, cele agora essa palavra compartilhando com 7 pessoas no nome de Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou levantar um clamor em teu favor. 9 da manhã eu vou estar ao vivo. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês. E depois às 18 horas. E domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto especial na igreja. Eu vou estar ministrando, se Deus permitir. E 15 minutos antes de começar o culto, eu vou orar por todos os doentes que estarão lá. Então, eu estou num propósito de 3 domingos, orando pelos doentes, orando por pessoas que têm doenças físicas, pessoas que já tentaram de tudo e que precisam de um milagre, de uma cura. 3 domingos antes de começar o culto, nós estamos ungindo os doentes e estamos orando por eles. E nesse domingo vai acontecer isso. Nós vamos orar por todos os doentes, ungindo eles e impondo as mãos sobre todos. É uma direção que Deus me deu, estou seguindo essa direção e eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de toda pessoa que colocou seu pedido de oração aqui nos comentários. Toda pessoa, Pai, que com lágrimas, escreveu a sua necessidade. Essa pessoa com o coração apertado. Essa pessoa, Pai, que precisa de uma intervenção divina. Essa pessoa, Pai, que está quebrantada, está rendida, está crendo totalmente no milagre do Senhor. Eu peço agora a Ti um milagre para cada pedido que foi colocado aqui nos comentários. Eu apresento todos os comentários no nome bendito de Jesus Cristo e eu peço um milagre. Oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Toda enfermidade física, toda enfermidade emocional, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui às 6 da manhã e às 18 horas estamos orando para que essa presença esteja sobre nós, para que essa presença, a presença gloriosa que abençoa, que protege, esteja sobre nós. Libera da Tua presença agora, Senhor. Toque-os, Jesus. Toque-os com a Tua presença. Senhor, da mesma maneira que a presença do Senhor tocou na casa de Obed e abençoou tudo que ele tinha, eu peço a Ti agora, Senhor, que a Tua presença abençoe a nossa vida e abençoe tudo que nós temos, tudo que estiver em andamento, tudo que estiver no nosso caminho, tudo aquilo, Senhor, que estiver contra nós, que a Tua presença, Senhor, desfaça o mal, desfaça a inveja, desfaça a maldade. E nós oramos, Pai, para que a presença do Senhor encha nossas vidas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua presença, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que portas se abram. Oro para que milagres sejam liberados e que toda resistência espiritual contra essa pessoa caia por terra. Amarras espirituais sejam desfeitas agora, no nome de Jesus Cristo. Haja livramentos do Senhor na vida dessa pessoa e que hoje seja um dia marcado por oportunidades divinas. Eu quero liberar essa palavra e que eles confirmem essa palavra no dia de hoje como uma palavra do Senhor para suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra e essa oração? Amém? Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até. Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul
e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nessa oração. Libera, Senhor, da Tua palavra, do Teu favor sobre as nossas vidas. Consagramos esse dia a Ti e pedimos que a Tua mão, Senhor, nos guie, que o Senhor nos direcione e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu oro por toda pessoa, Pai, que precisa tomar decisões importantes, que precisa de uma direção, para que o Senhor guie a vida dela, para que o Senhor não a deixe confundida, o Senhor não deixa ninguém confundido. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor revele o propósito dessa pessoa, a direção, a decisão certa, o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê graça para ela. E também oramos, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, perdoamos os nossos ofensores, perdoamos aqueles que nos perseguem, que nos invejam, e te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho e do caminho dos nossos todo espírito de inveja, de maldade. Tira, Pai, agora todo tipo de atrapalho do nosso caminho, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada, a preparação do inimigo, e guarda a nossa entrada e a nossa saída, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E o Senhor me deu uma palavra. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. E a palavra que o Senhor me deu foi quando Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem em Jerusalém. Jesus deu o endereço. Jesus deu as coordenadas. Jesus foi proposital. E sabe por quê? Porque para o cumprimento de certas promessas na nossa vida, nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos estar no endereço certo. Há pessoas que dizem: onde eu for, Deus vai me abençoar. O que eu fizer, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Tudo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que o dono dos nossos dias escreveu, ainda na substância informe, Deus já nos conhecia. Ele tem um livro com todo o projeto, todo o desenho, todo o destino profético a respeito da sua vida. Você, claro, tem o livre-arbítrio, pode viver a sua vida, pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender: existe um destino, um propósito de Deus para a tua vida. Nós podemos ignorar esse propósito, nós podemos viver longe desse propósito, é escolha nossa. Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a amar o seu plano, o seu propósito, mas que existe um plano e existe um propósito, existe. E mesmo que você ache que o seu caminho e a sua vontade é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, eu sinto lhe dizer que você está errado. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. É que o homem tem um pensamento, uma ideia totalmente equivocada sobre si mesmo. É aquela força que existe, que nós aprendemos com o mundo, né, que eu posso, eu consigo, e se o outro se tornou alguém importante, eu também posso me tornar alguém importante. Mas, sabe, você tem que conferir se isso faz parte do teu propósito ou não. É por isso que Jesus orava para viver a vontade do Pai, viver a vontade do alto aqui nessa terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar e ele disse: orem dessa maneira, orem para que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita lá no céu. Olha que tremendo, que extraordinário. Jesus orava para que a vontade do Pai se cumprisse. E então eu creio que existe um lugar
onde você vai prosperar. Existe um lugar onde as coisas vão dar certo. Existe uma pessoa com quem você vai ser feliz, certo? No seu casamento. Existe os amigos certos. Existe os amigos certos. Existe também os mentores certos que Deus vai colocar na sua vida. Existe aqueles que vão abrir a porta para você, podemos chamá-los de porteiros do teu destino. Existem as pessoas certas no teu caminho. É por isso que nós temos que orar por tudo. Nós temos que orar para estar no lugar certo, para encontrar as pessoas certas. Nós precisamos orar pelos planos certos, pelos sonhos certos. Porque hoje as pessoas idealizam muito a vida. As pessoas idealizam demais as coisas. E elas dizem, é assim que eu vou fazer. É com tantos anos que eu quero me aposentar. É desse jeito. Ei, claro que você pode sonhar, você é livre para sonhar, você deve caminhar, você deve, correr atrás. Eu acredito em tudo isso. Mas se você orar para que a perfeita vontade de Deus seja revelada a você, o Pai vai te revelar. O Pai vai mostrar o caminho para você. Da mesma maneira que Jesus, ele disse para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Ele não os mandou para percorrer o mundo inteiro. Ele disse primeiro, passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. A Bíblia nos diz, olha que tremendo isso, que quando Jesus estava aqui e ia de cidade em cidade, pregando o Evangelho, curando as pessoas, libertando os cativos, Jesus teve um momento da sua caminhada que está assim, escrito na palavra, e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E ali em Samaria foi que ele encontrou uma mulher. E essa mulher que ele encontrou no poço, ela foi a chave para uma cidade inteira ter sido avivada, uma cidade inteira ter sido ganha. Por meio de uma mulher, uma cidade inteira foi impactada. Porque Jesus cruzou pelo lugar certo e era-lhe necessário passar por Samaria. Tem lugares que é necessário você passar. Tem reuniões que é necessárias você ter. Tem encontros que são necessários você ter com pessoas chaves, com porteiros do teu destino. E se nós entendermos isso, sabe por quê? Porque a gente perde muito tempo com reuniões improdutivas. Nós perdemos muito tempo na nossa agenda com coisas que não fazem parte do propósito de Deus na nossa vida. Tem lugares que você vai e tem coisas que você faz que viram em nada depois. Você concorda comigo? Tem lugares que você vai e reuniões que você se encontra e coisas, que você constrói que aquilo vira em nada. Aquilo vira em nada, aquilo foi só, um atraso para você. Aquilo foi uma hora errada na sua agenda, porque não acontece nada naquilo. Mas tem outros momentos, outras conversas, tem outras coordenadas que você cruza e as portas se abrem, as coisas acontecem e muita coisa começa a vir daquilo de uma forma incrível. É por isso que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo vai nos garantir que a nossa agenda esteja alinhada. A voz do Espírito Santo vai me garantir que eu ande pelo caminho certo, que eu esteja com as pessoas certas. É por isso que você tem que orar sobre tudo, inclusive sobre sua agenda. Hoje eu tenho uma agenda. Até o final desse ano eu tenho agenda. Ano que vem eu tenho uma agenda. Eu não consigo hoje pegar e eu vou viajar e vou para tal lugar. Se eu não me preparar 1, 2 semanas antes, eu não consigo. Hoje eu vou estar em Americana, que eu tenho que ministrar em Americana. Vou estar numa igreja chamada Comunidade, agora me esqueci o restante do nome do pastor Levac, Mirko Levac. Estarei lá junto com ele.
e faz um bom tempo que a gente marcou essa agenda, senão eu não conseguiria estar. E eu tive que gravar as coisas antecipado para poder estar em Americana hoje à noite, senão eu não consigo estar. Ou seja, você tem que entender, a nossa agenda, ela precisa estar alinhada com os céus, para que você não ande por um caminho errado, para que você, não venha a perder seu tempo. Porque aonde você espera, aonde Jesus manda você esperar, aonde Jesus manda você morar, aonde Jesus manda você trabalhar, você vai mais à frente do que a maioria. Nós precisamos andar pela agenda do céu. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre os próximos passos, os próximos empreendimentos, os próximos investimentos. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você vai fazendo, você não precisa ficar totalmente parado, você vai trabalhando, você vai se movendo para cá, se movendo para lá, mas sempre consultando a Deus. Eu já tive, olha só o que aconteceu comigo, eu já tive reuniões marcadas com pessoas que Deus me mandou cancelar. E depois lá na frente eu vinha saber que aquilo ali era mais um golpe do que uma oportunidade. Já teve reuniões que eu tinha marcado, que podcasts, inclusive marcados, pessoas que vieram de longe para que eu estivesse no podcast delas, o Espírito Santo disse para mim, não vá, cancele. E eu tenho que dizer para minha secretária, liga e cancela, porque o Senhor disse para mim não ir. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria conta e acaba mais perdendo tempo do que vivendo o propósito. Nós precisamos ter uma vida muito ativa de oração para que o propósito do eterno se cumpra na nossa vida. Entenda, o plano de Deus é melhor do que o seu. O seu contém erros. O de Deus é perfeito. Por isso, siga as coordenadas de Deus. Se Deus mandou você, e eu sei, eu estou sendo, nesse momento, profeta na vida de alguém que está me ouvindo. Tem gente que está aí me ouvindo, que o Senhor disse para você ficar num lugar, e você não está querendo ficar. E Deus manda dizer para você, a vontade dele é perfeita. É claro que Deus não vai manter você aí a contragosto, mas a vontade dele é perfeita. Você pode não entender agora o que Deus está fazendo, mas confie na direção que Deus te deu, porque a direção que Deus te deu, ela vem completa. E muitas vezes, esse lugar que você está é só uma plataforma para o próximo nível que Deus ele vai te jogar. Por isso, confie nos planos do Eterno, confie nos projetos do Eterno. Eu tenho confiado e eu posso afirmar para você, Deus não erra nunca. Deus não falha nunca, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus é maravilhoso. Eu sei que a gente chora, que muitas vezes a gente é como uma criança mimada, que não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer andar pelo nosso próprio caminho. Eu sei que você está gostando talvez da influência que você tem, mas você tem que entender que Deus muitas vezes muda a direção das coisas na nossa vida. Deus mudou as direções de tantas coisas na minha vida, Viagens que eu queria fazer, lugares que eu queria estar, eventos que eu queria fazer, e o Senhor, Ele foi mudando muitas coisas, Ele foi me direcionando, Ele foi movendo o meu coração e Ele foi me guiando à perfeita vontade dEle. E às vezes eu não sabia direito o que Deus estava querendo, mas eu andei e fiz o que Deus quis que eu fizesse e eu tenho colhido os frutos disso. Ande em obediência, ouça os comandos de Deus para a sua vida e você viverá coisas milagrosas no seu destino. Amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários, escreva, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve aí, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve com fé essa palavra, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. É uma palavra profética e essa palavra é para muitos que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vem e vamos andar juntos. Eu tenho oração às 6 da manhã e às 18 horas aqui no YouTube,
todo dia, às 9 da manhã, eu tenho uma palavra de direção que eu libero aqui. Então, não perca a oportunidade de estar com a gente. Vai ser incrível. Hoje, 9 da manhã, eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Amém? E hoje à noite eu estarei em Americana, na igreja Comunidade do pastor Mirko Levac. Ok? Se você conhece alguém de Americana aí, já chama ele aí para estar hoje à noite, às 19 horas, se não me engano, certo? É uma agenda que já fazia um tempo que estava marcada e eu vou estar lá servindo os irmãos essa noite. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu tenho um recado muito importante para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Domingo, nós vamos ter um grande evento e uma grande ministração. Não só evento, mas ministração. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Você é nosso convidado a se tornar aluno da Academia. Você pode ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e ali se tornar aluno da Academia Kingdom. Você vai receber direção para a sua vida, vai crescer espiritualmente, vai receber sabedoria de Deus. Porque o que mais as pessoas elas me pedem é qual que é a direção que Deus tem para a minha vida nesse tempo. Estou vivendo coisas novas e não sei o que fazer. Bem, e se eu disser para você que dentro da Academia Kingdom você vai receber toda semana uma direção para a tua vida. Uma direção, uma palavra nova, algo que vai se abrir para você. Por isso, eu convido você a viver esse caminho de crescimento espiritual. Vem, tenho certeza que você, como nosso aluno, vai mudar completamente a sua história, a sua vida, tá bom? E também, rapidamente, falando aqui dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia do ano, com direções de Deus para te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você é uma pessoa que sonha bastante? Tem sonhos que não são de Deus. E você tem que orar e discernir os que não são de Deus. Mas tem sonhos que são de Deus. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no meu site. Vai ser uma bênção na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero dar também rapidamente aqui um testemunho. O testemunho da Daiane. E ela escreveu assim: desde o ano passado eu estava em tratamento para uma bactéria no estômago, muito difícil de eliminar. Eu fiz um tratamento, mas não obtive sucesso e precisei iniciar outro. Entrei na campanha Nada Faltando, Nada Quebrado, Tudo Completo, que inclusive encerra sábado agora, né? Encerra sábado a nossa campanha, o nosso propósito. Então não esqueça, sábado encerra e domingo começa um novo propósito, 14 dias orando pela prosperidade familiar. E hoje recebi o resultado da minha endoscopia, negativo para a bactéria. Estou curada. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus abençoe. Fora o testemunho da Daiane, eu tenho recebido dezenas de testemunhos de pessoas curadas de alergia, para a honra e glória de Jesus Cristo. Não é eu que curo, Jesus Cristo cura. Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente, de várias partes do Brasil, de fora do Brasil, pessoas que têm sido curadas de alergia. Por isso, se você conhece alguém que está com alergia, mande essa oração para ela, porque eu vou orar hoje por quem tem problema de alergia. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está com uma forte dor no ouvido direito, que entrou aqui nessa oração, com uma forte dor no ouvido direito. Também o Senhor me falou a palavra meningite. Tem alguém aqui que está talvez num tratamento, ou está enfrentando esse problema, meningite. Eu quero declarar a cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, amém? Manda aí para 7, não para 8, nem para 6, para 7 pessoas. Manda para 7 pessoas agora, compartilhe, e que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe aqui. Certo? Existe um propósito para você estar aqui. Existe um propósito para você estar aqui. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Certo? Então te inscreve no canal. Deixa a tua curtida aqui também para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. E vamos orar agora. E eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês que está enfrentando nos últimos dias, está enfrentando uma exaustão fora do comum? Quem de vocês que tem sentido de ir embora da cidade que Deus mandou você estar? Sabe por quê? Porque às vezes essa vontade não vem de Deus. Essa vontade vem do espírito de inveja contra você, da contrariedade, da resistência espiritual. Então me escute, eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar e vou mandar isso embora. Isso que tem atacado você. Isso que está tentando oprimir você, te entristecer, mexer com as tuas emoções. Eu vou orar por você agora. Amém? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me colocou aqui como intercessor. E eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando agora, junto, e está crendo que o poder de Deus está em operação. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. E oramos repreendendo todo espírito de inveja, de contrariedade, toda palavra maldita, toda praga, toda oração contrária contra essa pessoa, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua família, que esse mal não prospere em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Eu oro em nome de Jesus, para que o laço do inimigo seja cortado agora e que a vitória do Senhor venha sobre essa vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, profetizando, Pai, um tempo de milagres, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, de abundância entrando nessa vida e nessa família. Senhor, nós oramos para que a vontade de Deus seja perfeita na nossa vida. Faça a Tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Por isso eu quero te pedir, Pai, alinha, que os nossos projetos estejam alinhados com os Teus planos. Nós te pedimos, Pai, que nada nos tire do Teu caminho, do caminho do favor. Coloca no nosso caminho as pessoas certas, as portas certas. Nos conduz, Pai, para o lugar certo. A bênção tem endereço. É assim que nós cremos. Por isso, Pai, nos abençoe no lugar que o Senhor nos mandou estar. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, livra-nos agora de toda a opressão maligna, livra-nos da inveja, livra-nos do homem mau, livra-nos das intenções do inimigo contra a nossa vida e te pedimos proteção sobre nós, sobre nossos filhos, sobre a nossa casa e que o Senhor libere da Tua palavra de rompimento, o Senhor libere da Tua palavra de vitória, de vida abundante sobre nós e sobre todos que estão ligados a nós.
Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu favor, e que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total e completa, no nome de Jesus Cristo. Sê livre, sê liberto, sê liberta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa oração. Compartilhe com 7 pessoas. Você foi abençoado, então abençoe. Cele essa bênção. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois às 18 horas.